vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. Totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. para adorar. Ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Nós combinamos de iniciar hoje os nossos estudos baseados no Catecismo de Heidelberg. A gente já tinha falado sobre esse catecismo, já lemos a respeito desse catecismo e nós vamos iniciar hoje alguns estudos a respeito desse catecismo. São várias questões que o catecismo nos traz, 129. Nós não temos a pretensão de seguir exatamente o cronograma de 52 domingos. Nós vamos seguindo à medida que for possível, estudando aqui os temas que nos são propostos. Amém? Bom, nessa nossa primeira meditação no catecismo, nós nos deparamos com a primeira pergunta que diz assim: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? Qual é o único fundamento da vida do cristão, da vida da igreja? Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, na história da igreja, nós vamos nos encontrarmos com Martinho Lutero, com João Calvino, com Thomas Cranmer e vários outros homens que viveram numa época onde havia uma única igreja no Ocidente, basicamente, e esses homens entenderam, chegaram à conclusão que havia muita superstição na igreja, havia muito engessamento na igreja, muita coisa que obstruía a mensagem do Evangelho, muita coisa que tornava a mensagem simples do Evangelho uma coisa nebulosa. E eles então chamaram a igreja para um princípio fundamental que é solo Christus, ou seja, apenas Cristo, somente Cristo é fundamento, somente Cristo é a base da fé da igreja. E no texto que já foi lido aqui, que a Meire leu para nós em 1 Coríntios 3, Efésios, na verdade, Efésios 1, de 11 a 14, a gente vê a centralidade de Cristo na nossa salvação, a centralidade de Cristo na vida da igreja. Mas então, qual é o nosso fundamento? Qual é o nosso único fundamento? Seja na vida, seja na morte. A pergunta do catecismo é muito interessante, porque ele diz assim, é um fundamento que é na vida e é um fundamento também na morte. E nós, como igreja, respondemos que esse único fundamento é Cristo. Então, aí sim, 1 Coríntios capítulo 3, 21 a 23, quem puder abrir comigo, esse texto, na verdade, quem leu fui eu, né? A irmã Meire leu o texto. 1 Coríntios 3, de 21 a 23, o apóstolo Paulo vai nos dizer assim: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus.
tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Cristo é, portanto, o centro da nossa vida, o centro da vida da igreja. Por isso não devemos nos orgulhar dos homens, diz Paulo. Havia uma confusão lá em Coríntios. Um dizia que era de Pedro, o outro era de Paulo, o outro era de Apolo. E Paulo diz que toda essa jactância por nomes, por personalidades na igreja, era tudo vão. Por quê? Porque nós somos de Cristo, e Cristo é nosso, e Cristo é de Deus. Cristo é, portanto, o centro. Ainda nesse capítulo aqui, Paulo vai enfatizar isso. Se nós lermos aqui a partir do versículo 10, ele fala: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode colocar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo. A gente vê religiões que muitas vezes até se colocam como cristãs e que colocam outros fundamentos, outra base de fé, outra base de confiança, mas Paulo está dizendo: ninguém pode lançar outro fundamento, o qual é Jesus Cristo mesmo. E eu gostaria de ler ainda com os irmãos, vou pedir para a nossa irmã ler Romanos, capítulo 14, a nossa irmã Meire vai ler com a gente, Romanos, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo de número 8. Romanos 14, de 5 a 8, se encontrou, pode ler. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Amém. Então, a Escritura é muito clara em nos mostrar a centralidade de Cristo. Qual é o nosso único fundamento na vida e na morte? Nosso único fundamento na vida e na morte é o Senhor Jesus Cristo. Agora, uma pergunta que a gente deve se fazer é: por que Cristo é o nosso único fundamento na vida e na morte? A gente viu que a Bíblia coloca Cristo como centro, mas qual razão? Por qual motivo Cristo é esse único fundamento? Eu vou ler aqui Romanos 3, podem acompanhar na Bíblia. Romanos 3, eu vou ler do versículo 21 até o versículo 25. E esses textos que nós vamos ler agora, eles mostram Cristo como sendo a base da nossa salvação, a base desse maravilhoso perdão que Deus nos concedeu e que nos salva, que nos justifica, que nos restabelece a presença de Deus. Olha o que diz Paulo em Romanos 3, do 21 ao 25. Ele diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então veja, esse texto está dizendo que Deus, por sua graça, propôs Cristo, ele ofereceu Cristo, seu Filho, como propiciação pelos nossos pecados. O que significa Cristo, propiciação pelos nossos pecados? Significa que Deus ofereceu, assim como Abraão, lá no monte, ofereceu Isaac como sacrifício, Deus ofereceu também seu Filho Jesus como sacrifício. Que sacrifício? Um sacrifício expiatório, um sacrifício que visava pagar pelos nossos pecados. Cristo, como diz o profeta Isaías, levou sobre si
os nossos pecados, levou sobre si a nossa enfermidade, levou sobre si toda a nossa culpa, todo o nosso erro, toda a condenação que era para estar sobre nós, Cristo levou sobre si. Então veja, qual é o nosso único fundamento na vida e na morte? É Cristo. Por quê? Porque Cristo é a nossa base de salvação. Se não é Cristo, se não há Cristo, nós não estaremos salvos. Estaremos ainda condenados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, porque Paulo diz aqui, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há exceção. Todos os homens são pecadores. E se não é Cristo, nós também ainda estaríamos condenados à perdição eterna. Mas, mediante a graça de Deus, mediante o sacrifício de Cristo, nós fomos resgatados do nosso pecado, da nossa condenação. E eu ainda gostaria de ler aqui sobre isso ainda, em Hebreus, no livro de Hebreus, no capítulo 9, a partir do versículo 27. Hebreus 9, a partir do versículo 27, onde o autor diz assim: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Cristo ofereceu-se quantas vezes? Uma única vez. E para que ele ofereceu-se? Para tirar os nossos pecados. Então veja, Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, como disse João Batista ao ver o Senhor Jesus Cristo. E esse sacrifício é um sacrifício perfeito, como que cumpre aquele sacrifício que Moisés instituiu na antiga aliança, onde o pecador colocava suas mãos sobre um animal inocente, aquele animal inocente era sacrificado, e o pecado daquele homem, daquela mulher, era perdoado por Deus. Mas aquele sacrifício era um sacrifício imperfeito, então todas as vezes que se pecava, era necessário realizar outro sacrifício, era necessário uma outra oferenda a Deus. Mas Cristo, o sacrifício perfeito, a vítima perfeita, ofereceu-se uma única vez e realizou um sacrifício perfeito que nos perdoa, que nos resgata para sempre. E ele aparecerá uma segunda vez para resgatar aqueles que confiam nele e que o aguardam para a sua salvação. Então, qual é o motivo pelo qual Cristo é o nosso único fundamento na vida e na morte? Porque ele é o resgate dos nossos pecados, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, qual é, se Cristo é a nossa única esperança, o nosso único fundamento na vida e na morte, e se ele é isso porque ele realizou um sacrifício perfeito por nós, ele conquistou uma salvação perfeita para nós, qual é o resultado disso na nossa vida, no dia a dia, na prática diária da nossa vida? Nós vamos falar depois, numa segunda oportunidade, de como nós devemos viver para Cristo, sendo que Cristo é tão importante, tão fundamental para nós. Mas eu quero falar hoje sobre a confiança, sobre a segurança que é ter Cristo como fundamento da nossa vida e também na nossa morte. Eu quero convidar então para que nós possamos abrir nossa Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 28. É interessante que se leia todo o capítulo, mas nós vamos ser breves aqui. Romanos 8, 28, a partir do 28. Que nós vamos ver o seguinte: olha a segurança que é ter Cristo como fundamento da vida, como fundamento até mesmo na hora da nossa morte. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos parar um pouquinho e pensar na ordem aqui da salvação, que Paulo está dizendo. Ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e glorificou. Olha que é um processo contínuo, ininterrupto e infalível. Ele conheceu, ele predestinou, ele chamou, ele justificou e ele glorificou. Não há um intervalo, não há possibilidade de ruptura nesse elo. Cristo elegeu, escolheu um povo, e nós somos esse povo, um povo que ele escolheu para si, para salvar, para conceder a vida eterna, e nós já estamos glorificados com Cristo na eternidade. Ainda que não chegamos à eternidade ainda, mas é uma realidade tão factual, tão real, que Paulo já nos declara glorificados com Cristo na eternidade. Ora, se estamos assim tão seguros com Cristo, Paulo vai continuar a partir do versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí ele vai dar uma lista de possibilidades. A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada, os anjos, os demônios, o presente, o futuro, a vida, a morte. Ele vai dar as possibilidades e ele diz, nada disso pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo já fez tudo por nós. Então é impossível que algo nos separe do amor de Cristo, como ele vai concluir lá no último versículo. Então esse é o resultado de termos Cristo como o nosso único fundamento na vida e na morte. E essas meditações no Catecismo de Heidelberg, elas certamente vão nos fazer compreender um pouco mais a respeito do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a respeito da doutrina da Igreja do Senhor Jesus. Então, só para concluir, qual é o nosso único fundamento na vida e na morte? É Cristo. Por quê? Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías, o profeta messiânico. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não estava sobre uma religião, sobre uma instituição, sobre um santo, sobre um padroeiro, sobre um filósofo, não. Estava sobre ele, Cristo. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus momentos. E ainda que vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda que vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mas Deus te quer sorrindo.